nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como vocês podem ver, a aula de hoje vai ser sobre ressurreição da carne e vida eterna. E vou fazer a oração inicial com vocês. Nessa oração, eu peguei uma passagem bíblica, João 11. Quem tiver com a Bíblia pode abrir. João 11, 25 e 26. Na Bíblia Ave Maria é 1401. 1400, na verdade. Na página 1400 na Bíblia Ave Maria. João 11, 25 e 26. Bíblia Ave Maria, página 1400. 25, 26. Amém? Quem não achou que precisa de ajuda, levanta a mão. Amém, misericórdia. Ótimo, então vamos lá. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, aproveitando que a aula de hoje é sobre a ressurreição, Jesus veio nos mostrar que Vem nos mostrar que a morte não tem a última palavra, mas sim Jesus. Que ele mostra que a morte não é o fim de tudo, mas é só o caminho para a vida eterna. E Jesus veio para a terra também para mostrar, ele morreu e ressuscitou pela gente, para mostrar que a gente pode alcançar a vida eterna por causa dele. E ele também não veio só para mostrar que para ser o exemplo de cristão. Ele veio para a gente alcançar a vida eterna com ele. Então agora feche seus olhos e pense assim: o que eu tenho feito para buscar a vida eterna? O que eu tenho feito que está me santificando, que eu estou ficando mais perto de Jesus? Pense agora, de coração aberto, fale com Jesus, converse com Jesus. Se você não tem feito nada, fale com Jesus, pense: Jesus, mostra para mim o que eu tenho que fazer, mostra os caminhos que eu tenho que traçar, mostra as pessoas que eu tenho que falar, mostra as coisas que eu tenho que fazer para ficar mais perto de você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora recebeu o Caio e o Pedrinho, para dar a aula maravilhosa. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Vou confessar pra vocês que eu estava com um pouquinho de saudade de todo mundo aqui, porque a gente ficou 2 semanas sem aula, teve feriado de Corpus Christi, mas vocês viram aqui que teve um tapete maravilhoso de Corpus Christi. Quem ajudou a montar o tapete aqui? Opa. Aí sim, ó. Vocês merecem muitas palmas, porque aquele tapete ficou muito, muito bonito. Hoje a gente tem uma notícia muito especial para dar para vocês. Essa é a nossa última aula do Creio. Por quê? Porque desde o começo do ano, qual que foi uma das primeiras aulas que a gente viu? A gente começou falando de Deus Pai, certo? Então a gente começou desde o comecinho do Creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí na próxima aula, Criador do céu e da terra.
Aí na próxima aula, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E a gente foi destrinchando cada um desses temas do creio. A gente foi separando e estudando cada parte desse símbolo de fé. E aqui, qual que é essa parte do creio? É o finalzinho. Vocês lembram como é que é? Creio na igreja... Não, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém? Perfeito. Então, calma. Então, essa daqui vai ser a última aula que a gente vai ver sobre o nosso creio, porque a partir da próxima aula a gente já vai começar a ver outro assunto, a gente vai começar a ver outra coisa, não vai mais ser o nosso creio, certo? Então, para começar, o que é a ressurreição da carne? Jesus Cristo morreu, amém? Morreu para salvar a gente, morreu no alto da cruz, na sexta-feira. E o que aconteceu no domingo? A ressurreição. Domingo ressuscitou dos mortos, ele realmente voltou à vida, tá? E vocês acreditam que Cristo ressuscitou, certo? Vocês têm certeza? Vocês acreditam firmemente que Cristo ressuscitou? Sim. E o que essa ressurreição mudou na nossa vida? A primeira coisa é que a morte de Cristo, ela nos deu a salvação, o nosso perdão dos pecados. E o que é a morte? Para o catolicismo, o que a igreja considera como a morte? É o coração parar de bater? Isso que é a morte? Ah, lá fica a lenda aí até teu. Mas exatamente isso. Eu deixei no slide para vocês colarem. A morte é a separação da alma do corpo. Por quê? Deus criou vocês com um corpo físico e uma alma espiritual. E a gente vive com os dois, certo? Tanto que eu tenho o corpo físico, eu consigo tocar em mim mesmo, mas eu também tenho o espírito. E é com o espírito que eu vou me relacionar com Deus. E a morte faz essa separação. A morte vai separar o corpo do homem da alma do homem. E o corpo vai ficar aqui na terra e a alma vai ir para a eternidade. Só que Deus criou a gente só com a alma. Como que Deus criou a gente? Deus criou a gente com um corpo físico. Então Deus quer que a gente, na vida eterna, tenha um corpo físico. Deus quer que o nosso ápice, o ápice do ser humano, o momento que o ser humano estiver mais perfeito, ele esteja com o seu corpo também. Não somente a alma. Ele criou a gente com alma e corpo, com os dois. Então ele quer que a gente, na eternidade, tenha a alma e o corpo. Só que antes da gente falar da nossa própria ressurreição, vamos falar um pouco aqui sobre a ressurreição de Jesus, que foi a ressurreição mais importante de todas. Não conheço muitas outras ressurreições, vou confessar, mas ela foi a mais importante de todas. Por quê? Porque quando Jesus morreu e salvou a gente, ele desceu na mansão dos mortos, que era um lugar onde as almas ficavam esperando a morte de Cristo antes dele chegar. Então, tinha lá a mansão dos mortos. Quando Jesus morreu, ele desce a mansão dos mortos e vai separando os justos dos injustos. Aqueles que são justos ele chama e leva para o céu, e aqueles que são injustos ele vai levar para o inferno. E nessa mansão dos mortos ele vai fazer essa divisão. Só que quando ele ressuscita com outro corpo. Ele ressuscita com outra aparência física? Forte, gente. Sim ou não? Ele vai ressuscitar com uma pessoa totalmente diferente? Não, ele vai ressuscitar com o mesmo corpo. Não, o mesmo corpo não é o mesmo corpo. Calma aí, deixa eu só não falar aqui com calma para não me confundir. É o mesmo corpo, mas é um corpo glorificado. É um corpo com um extra a mais. É um corpo que não respeita as limitações que a gente tem. Então ele não precisava mais comer, porque o corpo dele estava glorificado. Ele não dependia, ele não se limitava mais ao físico, porque ele estava com o corpo dele glorificado. Apesar de ser o mesmo corpo, era um corpo muito melhor do que o que ele tinha antes. Era um corpo glorioso, é o que a gente vai chamar aqui de corpo glorioso, certo? Então agora eu vou passar aqui a palavra para o Caio, para ele falar um pouco mais sobre isso.
Pode passar. Como faz? Só passar aqui. Você botou outro. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre o sofrimento de Cristo. Essa é semelhança, mas vocês já vão entender. Cristo sofreu? Sim ou não? Será? Sim, Cristo sofreu. Cristo sofreu várias partes da vida dele. A gente vai ler na Bíblia, por exemplo, naquele versículo que fala: Jesus chorou quando Lázaro morreu. É uma forma de sofrimento psicológico, só que aqui a gente destacou 3. Destacamos lá no Getsemane, quando os apóstolos acabaram dormindo e Cristo começou a orar sozinho, e ele se sentiu sozinho, ele sentiu essa solidão, que é uma forma de sofrimento também psicológico. Jesus foi traído por quem? Judas, Tadeu ou Judas Iscariotes? Iscariotes, isso aí. Que também é uma forma de sofrimento psicológico, porém ele também sofreu fisicamente. Quando ele morreu, ele foi crucificado, foi torturado, enfim, muito triste. Muitas pessoas podem acreditar que Jesus não sofreu por ele ser Deus, né, 100% Deus, porém ele também é 100% humano. E quem é 100% humano? Nós. Ou seja, nós temos uma semelhança com Cristo. Tá vendo aqui, ó? Sendo assim, se a cabeça sofreu, que é no caso Cristo, o corpo também sofrerá. Vocês sofrem? Exato, vocês também sofrem, assim como eu, assim como Pedrinho, assim como a Débora, assim como todo mundo. Todo mundo tem o seu sofrimento, não necessariamente o sofrimento que Jesus sofreu. Ou seja, você pode não se sentir solitário, você pode não se sentir traído, você pode não ser crucificado, né? Só que a gente tem uma certeza na vida, que aconteceu com Jesus e vai acontecer com a gente também, que é a morte. A morte vai chegar. É muito triste dizer isso, só que é a única certeza. Se a gente for pegar assim, a palavra certeza, você está certo. Eu não tenho certeza, sei lá, se eu vou voltar para casa hoje. Muito provavelmente, assim espero. Porém, a única certeza que eu tenho é de que eu vou morrer, assim como Jesus morreu. Porém, a gente vai ver daqui para frente, só que a morte não é o fim. Pode complementar isso. E aqui, na ressurreição de Cristo, como a gente já tinha falado, ele vence a morte. Jesus morrendo vence a morte por nós, porque a partir do momento que ele morre, ele nos concede a vida eterna. Ele abre para nós o paraíso. E esse é um dos mistérios centrais da nossa fé, a ressurreição. A paixão, morte e ressurreição é o centro de toda a vida de Jesus, é o centro que tem que ser a nossa vida, porque a nossa vida também vai girar em torno da vida de Cristo. Assim como o Caio estava falando, Jesus sofreu, Jesus foi torturado, Jesus se sentiu traído, se sentiu sozinho e até foi morto. E quantas vezes a gente também não tem esses mesmos sofrimentos? Muitas vezes a gente pode se sentir traído por um amigo, a gente pode se sentir sozinho nos momentos difíceis. Pode ser que a gente não seja torturado que nem Jesus foi, pode ser que a gente não seja morto, crucificado, assassinado que nem Jesus foi. Mas todos os nossos sofrimentos, a gente tem que unir a paixão de Cristo, a gente tem que unir a todo o sofrimento de Cristo. Porque se a gente unir o nosso sofrimento à cruz de Jesus, Ele vai unir a sua glória. No seu corpo glorioso, a gente vai estar nela. A gente vai participar dessa glória de Cristo, a gente vai participar dessa ressurreição. Por isso que a gente tem que fazer essas 3 etapas. Todos os nossos sofrimentos, a gente precisa entregar para Jesus e viver esses sofrimentos com santidade. Porque aí a nossa ressurreição, depois da nossa morte, Cristo vai ressuscitar a gente, assim como Ele ressuscitou. Que nem está escrito aqui, ó: referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo, a vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. É o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Ele estava falando que a vida ia ser fácil. Ele estava falando que ia ser mamão com açúcar, que ia ser moleza. O que ele disse? No mundo tereis aflições, tereis sofrimentos. Mas ele não fala para desistir, porque ele mesmo venceu o mundo. E ele falou que estaria com a gente. Então a gente precisa viver heroicamente esse sofrimento de Cristo.
para conseguir alcançar essa ressurreição, essa mesma ressurreição que Cristo teve. E esse mistério da ressurreição é tão grande, mas tão grande, que o próprio São Paulo vai falar que se Jesus não tivesse realmente ressuscitado, tudo isso que a gente prega, toda essa fé, não valeria de nada. Se Jesus não tivesse voltado à vida depois da sua morte, tudo que a gente está pregando aqui está errado. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e também vã é a nossa fé. Por isso que é muito importante a ressurreição de Cristo. Muitas vezes a gente fala que Jesus morreu por nós, e a gente pode acabar esquecendo da ressurreição. Óbvio que a morte foi muito importante, mas a ressurreição também foi importante, a gente não pode deixar de esquecer disso, porque a ressurreição de Cristo é a nossa esperança na ressurreição dos mortos, é a nossa esperança de que um dia a gente também vai ressuscitar, com o nosso corpo glorioso, um corpo glorificado. Amém? Como o Pedrinho disse, a gente... Posso só complementar uma coisa interessante? Não sei se vocês conhecem aquele canal que fala National Geographic, History Channel, essas coisas. Pega o microfone para pegar. E normalmente esses canais, eles vão botar algum documentário que encontraram não sei o que lá, um sítio arqueológico para comprovar uma coisa, comprovar outra coisa, sempre das mais loucas, né, que tem. E um dia, vamos supor que ainda não aconteceu, mas vamos supor que eles falem, nós encontramos o corpo de Cristo, ele está enterrado lá, a ossada de Cristo, ele está enterrado lá perto de Jerusalém e tudo mais. O que vai acontecer? Como é que vai estar a fé de vocês se houver um dia esse documentário? Qual que vai ser a expectativa de vocês? Vocês entenderam a pergunta? Como é que vai estar a fé de vocês? Vai ser abalada por conta disso? Sim ou não? Por quê? Será que eu posso falar o seguinte, olha, mesmo que encontrem a ossada de Jesus, comprovem, a minha fé é inabalável? Dá para falar isso? Então, se um dia acontecesse, isso nunca vai acontecer, mas se um dia acontecesse de encontrarem a ossada de Jesus, é o que o Pedro acabou de falar, volta um aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã a nossa fé. Nossa fé vai para o espaço, gente. São Paulo tinha tanta certeza, porque os apóstolos viram Jesus ressuscitado. Ele tinha tanta certeza disso que ele é capaz de falar, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então não adianta, se vier um History Channel, ou um documentário falando que acharam os restos mortais de Jesus, é mentira. É mentira, porque não vai ser a mesma, jamais seria a mesma coisa se encontrassem. Mas isso não vai acontecer, porque quando vão para o sepulcro de Jesus, o sepulcro estava vazio. E isso é muito importante, vocês terem a certeza de que o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Essa é a nossa alegria. Vocês entenderam? Então tá bom. Avançando, um pouquinho mais, a gente chega na nossa ressurreição. Mas como assim, nossa? Dentro da nossa fé, a Igreja Católica, a gente acredita que no fim dos tempos, quando Jesus voltar, todos irão ressuscitar. Todo mundo que já morreu, que ainda está vivo hoje, que vai nascer no futuro e vai morrer consequentemente, eles vão ressuscitar. Quando ocorrer esse evento aqui, parúzia, vocês sabem o que significa? É a segunda vinda de Cristo. Ele não vai nascer de novo, hein? Cuidado. Ele vai descer dos céus e vai trazer com ele nós. E nós iremos ressuscitar um corpo glorioso. O nosso corpo glorioso vai se unir com o nosso espírito, com a nossa alma.
Porém, isso só vai acontecer com quem já estiver salvo, com quem já estiver no céu. Quem for condenado vai ressuscitar também, porém não em estado de corpo glorioso. Vai ressuscitar com o corpo normal. E aqui, ó, a nossa vida é uma participação da morte de Cristo. Ué, mas como assim a nossa vida, participação com morte? Pode parecer meio contraditório, mas por que Cristo morreu? Ele veio para a Terra para nos salvar dos pecados, para nos trazer a vida eterna. E a nossa vida tem que ser exatamente isso. A gente precisa lutar contra o pecado, lutar contra o inimigo, para um dia alcançar a vida eterna. E a gente também precisa transformar o nosso sofrimento em uma oportunidade para se unir mais com Cristo. Assim como Ele transformou o sofrimento dele na nossa fé, né? Na maior glória que existiu. Só que aí a gente pode acabar se confundindo. Porque, bem como o Caio falou... Deixa eu tirar isso daqui que tá dando problema. Não pode ficar. Que nem o Caio falou, na segunda vinda de Cristo, Ele vai nascer de novo? Ele vai voltar e se encarnar de novo na barriga de Nossa Senhora? Como que Ele vai vir? Corpo glorioso. Ele vai vir com glória, vai vir com poder, vai vir todo esplendoroso. Eu nem sei como descrever tudo isso, né? Mas é muito importante que na nossa ressurreição a gente não vai nascer de novo. A gente não vai nascer em outra vida, com outro corpo, porque isso é o que a gente vai chamar de reencarnação. A gente acredita em reencarnação, sim ou não? Não. Quem acha que não? E os que não levantaram a mão acham que sim? Eu já falei a resposta, não valeu. Mas a gente não acredita na reencarnação. Por quê? O que é a reencarnação? É a crença de você, depois da morte, nascer de novo em outros corpos, com uma nova vida. Então, se a sua vida passada, você foi uma pessoa ruim, uma pessoa má, na vida futura você vai reencarnar com muitos sofrimentos, com uma vida muito difícil para pagar os pecados da sua vida anterior. Por que a Igreja Católica não acredita nisso? Primeira coisa, São Paulo vai falar: está determinado que os homens morram uma só vez. Vamos ler todo mundo junto esse daqui que acho que vai ser importante. Vamos começar aqui, ó. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida tem juízo. Assim uma só vez para tornar os pecados da multidão e aparecerá na segunda vez, não porém para o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o esperam. Cristo ressuscitou, morreu quantas vezes? Então a gente vai morrer quantas vezes? Uma. A gente não vai ficar morrendo e renascendo num ciclo infinito, porque a gente só vai morrer uma vez. E quando a gente voltar na nossa ressurreição, a gente não vai mais voltar que nem a gente veio ao mundo pela primeira vez, que nem a gente foi criado pela primeira vez, que a gente nasceu com um corpo corruptível, com o pecado original, a gente nasceu da nossa mãe. A gente não vai mais nascer assim, a gente não vai nascer de novo, a gente vai ressuscitar. A gente vai voltar à vida com o nosso mesmo corpo, um corpo glorioso, mas com o mesmo corpo, com a mesma vida, não vai renascer, não vai nascer outra vez com uma outra vida totalmente diferente. E por que a reencarnação é um problema? Porque esse negócio de você ficar renascendo todas as vezes para purificar os seus pecados faz a gente duvidar da salvação de Cristo. Faz a gente pensar que, na verdade, Deus morreu pela gente à toa. Até porque se a gente tiver uma vida ruim, a gente vai renascer e vai sofrer tudo de novo pelos nossos pecados, para ser purificado. A gente coloca em dúvida a salvação de Cristo porque
esse negócio de renascer faz com que a nossa salvação dependa apenas de nós mesmos. Então, é pela minha força, pelo meu esforço, pela minha vontade que eu vou me salvar. E a gente sabe que é assim? Não é assim. A gente é salvo principalmente pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, a gente nunca seria salvo. Óbvio que tem que ter, você tem que colaborar para essa salvação, você tem que ser uma pessoa boa, seguir os mandamentos, receber os sacramentos. Mas a salvação vem de Deus, sempre de Deus. A gente também não vai ficar renascendo toda hora, porque a gente não teria, as consequências da morte não seriam as verdadeiras. Então, as pessoas que acreditam na reencarnação, elas na verdade acreditam que, tudo bem se eu ser ruim aqui nessa vida, se eu ter uma vida de pecado, uma vida sem seguir a Deus, sem seguir os mandamentos, porque na próxima vida eu vou reencarnar de qualquer jeito, e lá eu sou melhor, lá eu prometo que eu vou melhorar. É assim que é na vida real? Por que não? Porque se você for mal aqui, você não vai ter outra chance. Essa é a única chance que a gente tem. A nossa vida é o tempo da conversão. É o tempo que a gente tem para mudar de vida. É o tempo que Deus deu para a gente aderir a essa salvação, para a gente colaborar para essa salvação. Depois que a gente morreu, não tem mais jeito. Você vai sofrer pela eternidade aquilo que você escolheu. Se você escolheu a Deus, você vai ter a recompensa eterna. Mas se você não escolheu a Deus, se você escolheu o pecado, se você escolheu o demônio, você vai ter o castigo eterno. Esse é o único momento que a gente tem para a gente se arrepender dos nossos pecados, para a gente mudar de vida, para a gente abraçar a salvação de Cristo. Tá certo? Alguma dúvida sobre reencarnação? Certeza? Eu vou aproveitar aqui e vou falar de novo, tá? Vocês não ficam zangados comigo não, tá? Seguinte, qual é a religião que acredita em reencarnação? O espiritismo, não é verdade? Vocês sabem disso? O espiritismo? Então, vocês veem que a ressurreição e a reencarnação, elas não são compatíveis entre si? O catolicismo, ele acredita na ressurreição de Cristo. Nossa salvação vem de quem? De Cristo. Em contrapartida, os espíritas, eles acreditam na reencarnação. Ou seja, eles acreditam que se eu fui um cara mau nessa vida, numa próxima vida eu vou progredir, eu vou melhorar. By myself. Por mim mesmo. Tá? Vocês entendem a incompatibilidade dessas duas doutrinas? Por isso que aqui é uma aula que eu vou... a gente está prevenindo vocês, assim como nas outras aulas também a gente preveniu vocês com relação a outras coisas. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que o catolicismo, aquela pessoa que vai na igreja e depois ela vai tomar passe no centro espírita, é incompatível, não pode. O católico que é católico, ele não pode frequentar outras denominações, porque a doutrina é completamente diferente. É completamente diferente. Vocês entenderam? Faz sentido agora o porquê que a igreja pede para vocês ficarem na igreja e não num terreiro de macumba, ou num centro espírita, ou em nenhum desses lugares. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Não. Agora vamos lá, juízo particular. Como o Pedrinho falou, a gente não nasce de novo. Ou seja, o que tem depois da morte? Tem isso daqui, ó. Vamos pensar aqui no termo. Juízo é o quê? É julgamento, não é? E particular de cada pessoa. Ou seja, é o julgamento que cada pessoa vai receber logo após a morte. Então, depois da sua morte, você vai se encontrar com Deus. Deus vai te julgar baseado nos seus pecados, na sua fé, em toda a sua vida. E vai te dar dois destinos possíveis: ou o céu ou o inferno. A gente já vai falar deles já. Só que
não importa como você nasceu, mas como você morreu. Então você não é... Como que eu posso dizer? Você não é fadado a alguma coisa antes do seu nascimento. Então você não tem um destino certo. Você não nasce já estando condenado ao inferno, você também não nasce santo. O que importa é que, como você morreu. E aqui a gente já puxa o exemplo do bom ladrão. Ele é São Dimas? São Dimas. Isso, São Dimas, ele foi crucificado junto com Cristo, é um dos ladrões. E como o nome já diz, ele era um ladrão. Então ele roubava, matava, fazia coisas horríveis. Porém, e coisas contra a lei de Deus. Porém, na hora da sua morte, ele se encontrou com Cristo e ele se arrependeu. Ele se arrependeu genuinamente do que ele tinha feito e Cristo perdoou. Então, é um episódio que a gente consegue ver a misericórdia de Deus, a infinita misericórdia que Ele tem. Então, por mais que você tenha vivido a sua vida inteira, não sentiu, tá bom? Por mais que você tenha vivido a sua vida inteira, sei lá, na traia, roubando, matando, fazendo coisas contra a lei de Deus, no último momento da sua vida, no seu último espírito, ele se arrependeu e hoje ele virou santo. São Dimas está lá no céu. Volto a dizer, não é incentivo. Então, o julgamento, ele acontece da sua vida inteira. Então não vai deixar para se arrepender depois, não vai deixar para se arrepender numa cama de hospital, por exemplo. Só reforçando um pouquinho mais do que ele falou, tomem cuidado com esse negócio. Não fiquem esperando, não fiquem pensando que não importa, depois eu me confesso, depois eu me arrependo, depois eu mudo de vida. Afinal, quando a morte chegar, aí sim que eu vou correr atrás. Não se enganem com isso, porque vai saber quando vocês vão morrer. Não quero assustar ninguém aqui, mas e se você tiver hoje aqui e amanhã acabar não acordando mais? Para onde será que você iria? Como que será que ia ser o seu juízo particular? Por isso que Deus fala para a gente sempre estar atento, sempre estar vigiando, sempre estar pronto para quando Ele vier, ou para quando a gente for para Ele. Porque a gente não sabe quando que vai ser nossa morte, quando que vai ser a hora da gente se encontrar face a face com Deus no nosso juízo particular. A gente não sabe. Então, como é que a gente vai saber quando que a gente tem que começar a se preparar para a morte? Hoje a gente tem que começar a se preparar para a nossa morte. A todo momento a gente tem que estar numa preparação para a nossa morte. Para que quando a gente morrer, a gente consiga ter uma vida boa, ter uma vida justa e viver conforme Cristo ordenou pra gente, para conseguir viver no paraíso pela eternidade, tá? Então, aqueles que tentavam adiar a confissão, tentavam esperar um pouco, não façam isso. Procure a confissão o mais rápido possível. Procure se confessar e voltar na amizade de Deus o mais rápido possível, para vocês estarem realmente em amizade com Ele, tá? E a gente tem um segundo tipo de juízo, que é o juízo final. Que esse vai ser lá na parousia. O que é a parousia mesmo? Isso, quando Jesus vier aqui pela segunda vez com seu corpo glorioso, em toda a sua glória. Então, na parousia, Cristo vai voltar à terra e aí sim que vai acontecer o juízo final. E lá o bem vai prevalecer sobre o mal definitivamente. Ou seja, depois da segunda vinda de Cristo, Deus vai separar o joio do trigo. O que é esse joio do trigo? Tem uma passagem que Jesus vai usar uma parábola, que é como se fosse uma alegoria, em que tem um senhor de muitas terras de trigo. E aí ele percebe que chegou um semeador e começou a plantar joio. O que é o joio? É uma planta muito parecida com o trigo. Então, se você bater o olho no joio e no trigo, você praticamente não vai achar diferença. Só que a diferença é que o joio não produz frutos. E o trigo produz a semente para fazer a farinha, para fazer o pão. E aí os servos desse senhor estavam falando, tem joio nessa plantação. Você quer que a gente tire esse joio, que a gente corte esse joio fora?
E aí o que o senhor dessa plantação disse? Não joga fora, ainda não corta, porque se você acabar cortando o joio, você tem a possibilidade de cortar também o trigo. No dia da colheita, no dia em que a gente for recolher tudo, aí sim a gente vai separar o joio do trigo. E o que isso quer dizer? Qual que é essa simbologia toda que Cristo trouxe para a nossa vida? O joio são todos aqueles pecadores que querem estar no pecado, que querem viver para o pecado e dar as costas para Cristo. E o trigo é aquela planta boa, aquela plantação boa que vai dar os frutos para o Senhor, que vai dar frutos para Deus. E a gente tem que ser esse trigo, porque no dia do juízo final, que é a colheita, nesse dia ele vai pegar todos os homens da terra e vai separar aqueles que são joio e aqueles que são trigo. E a gente tem que querer estar no pessoal do trigo. A gente tem que fazer parte das pessoas do trigo que são salvas. Porque o joio, o que ele vai fazer? O joio não vai servir para nada, só vai atrapalhar a plantação, então ele vai pegar tudo e jogar no fogo. Vai jogar no fogo do inferno. É isso que vai acontecer com a gente no juízo final. Ele vai separar definitivamente aqueles que viveram para Cristo, aqueles que viveram para Deus, para agradar os seus mandamentos, e aqueles que viveram para o pecado, viveram ofendendo a Deus. Vai ser no juízo final que ele vai separar o joio do trigo. E é no juízo final que vai acontecer a nossa ressurreição. A ressurreição dos mortos. Quando a gente voltar à vida, os que já estiverem mortos, quando Jesus Cristo voltar para a terra, eles também vão voltar para a vida. Ou seja, se eu acabar morrendo antes da segunda vida de Cristo, quando Jesus voltar pela segunda vez, eu vou ressuscitar. Todos os mortos da história vão ressuscitar, igual aconteceu com Cristo há 2000 anos atrás. E todo mundo vai ressuscitar para viver uma vida plena em Cristo, para viver a eternidade com corpo e alma glorioso, com um corpo glorificado e uma alma santa para viver face a face com Deus. Vai ser tudo isso no juízo final. A gente vai voltar à vida no juízo final. E é lá que Deus vai revelar toda a verdade de todos os homens para todos. Ou seja, até as coisas mais íntimas Deus sabe. E essas coisas mais íntimas serão reveladas nesse juízo final. E é lá que Deus vai dar qualidades às suas sentenças. O que quer dizer dar qualidades às suas sentenças? Que se você foi para o céu, no juízo final, Deus pode intensificar a sua felicidade no céu. Porque, não sei se vocês já sabiam disso, mas existem graus diferentes de felicidade no céu. Existem graus diferentes de paraíso. Nossa, como assim? Quer dizer que se eu estiver no paraíso, eu vou ser menos feliz que uma outra pessoa? Não. É como se fosse que, imagina aqueles copinhos de bar, aqueles copinhos de boteco para botar cerveja, e você vai encher ele inteiramente de água, tá? Essa água vai ser toda a felicidade que você vai ter no céu. Então toda essa água vai ser a felicidade. E Deus vai colocar essa água até esse copo transbordar. A gente vai estar totalmente feliz, a gente vai estar plenamente feliz, assim como o copo está cheio de água. A gente é esse copo. Por quê? A gente vai conseguir ir para o céu? Vai. Mas existem pessoas que na terra foram muito mais santas que a gente. Por exemplo, Santa Teresinha. Santa Teresinha foi infinitamente mais santa do que eu na terra. Então ela é como se fosse um galão de água que vai ser cheio totalmente, vai ser enchido totalmente com a água da felicidade. E tanto o copo de boteco quanto o galão de água vão estar 100% cheio, até transbordar. Mas vocês concordam comigo que o galão tem muito mais água que o copo? Assim como Santa Teresinha vai ter uma felicidade muito grande, vai ter um nível de céu muito maior do que um outro santo, que outra pessoa que foi para o céu vai ter. Isso não quer dizer que um vai ser menos feliz que o outro, um vai ser infeliz. Não vai ser isso, porque os dois vão estar cheios da graça de Deus, cheios da felicidade eterna. Então, é aqui que Deus vai dar qualidades às suas sentenças, vai intensificar. E assim como acontece no céu, assim como você pode ser mais ou menos feliz, estar mais perto ou mais longe de Deus até no céu, a mesma coisa vai acontecer no inferno.
Porque no inferno você também vai ter qualidades diferentes de sofrimento. Uma pessoa pode ter feito mal na terra, pode ter pecado muito e ido para o inferno. Mas se uma pessoa for pior ainda na terra, fizer mais maldades, fizer mais pecados, a recompensa, o castigo dela vai ser muito pior no inferno. É a mesma lógica do céu, só que para o inferno. A gente vai ter graus maiores e menores de afastamento de Deus. Mas isso também não quer dizer que o nível menor do inferno não sofra muito, não sofra infinitamente. A gente vai sofrer muito no inferno, seja muito perto do inferno ou não tão longe do inferno. Deu para entender? Ficou muito confuso ou não? Então, Deus vai dar qualidades às sentenças. Ele não vai mudar nada. Uma pessoa que estava no inferno não vai poder ir para o céu, e uma pessoa que estava no céu não vai poder ir para o inferno. Ele não vai mudar a sentença, mas apenas vai intensificar essa sentença. Então aqui, como fala o catecismo, que é o amarelinho, no dia do juízo final, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal. Os quais, como o trigo e o joio, terão crescido junto ao longo da história. Que foi aquela parábola que eu contei para vocês antes. É lá que o bem vai triunfar definitivamente sobre o mal. E vai ser na segunda vinda de Cristo. Tá? Alguma dúvida sobre juízo particular ou final? Elas vão ressuscitar, mas elas vão ressuscitar e também vão sofrer junto com o corpo dela. Assim como as pessoas que foram para o céu ressuscitam e têm a felicidade eterna, corpo e alma, as pessoas que vão para o inferno ressuscitam e vão para o inferno, têm a perdição eterna, corpo e alma. Tá? Mais alguma dúvida? Vai dizer a palavra que assim como os que vão para o céu ressuscitam para a vida eterna, aqueles que vão para o inferno, eles ressuscitam para a morte eterna. Pode falar. Ai, que vergonha. Na ressurreição dos mortos, você falou que todas as pessoas que já morreram também vão ressuscitar. Mas aí, como Cristo vai acontecer na parousia, né? Cristo vai voltar pela segunda vez, as pessoas que morreram também vão morrer para só ele, para salvar as pessoas que já estão morrendo. Boa pergunta. Faz de novo a pergunta, perdão. Vai acontecer a parousia, né? Jesus vai voltar pela segunda vez. As pessoas que já foram mortas também vai acontecer a ressurreição. E aí, elas também vão para a terra ou só Jesus? Não, vem Jesus com a ressurreição de todas as pessoas que morreram. Pode. As pessoas podem envelhecer ou permanece tipo, se um bebê morreu e aí ele vai para o céu, ele continua sendo bebê a vida toda? Então, é que o corpo vai ser diferente, ele não vai ter as mesmas limitações que a gente tem, então ele não vai mais passar todas as necessidades que a gente como corpo físico sente, ou seja, a gente não vai mais sentir sono, fome, sede, nenhum sofrimento sensível, mas a gente também não vai saber direito como é que vai ser cada coisa, cada aspecto desse corpo glorioso, a gente só sabe que vai ser diferente, vai ser elevado, vai ser glorificado, tá? Existe uma especulação sobre isso que você fala, né? Sobre a idade das pessoas, né? Eles não vão envelhecer, não vai ter esse processo de envelhecimento que a gente tem, mas eles vão estar sempre na plenitude da sua vida. Então, por exemplo, qual que é a plenitude, sei lá, da minha vida? Deve ser uns 20 anos, 25 anos, sei lá. Então, eu que estou velho gaga agora, não vou ficar assim para sempre não, viu? Eu não vou ser velho para sempre não, vou ser jovem que nem vocês ainda. Mais alguma dúvida aqui? A gente estava comentando, né? Se, por exemplo, falece um bebezinho no evento, um aborto espontâneo. Aí ele vai ressuscitar também como uma pessoa de 25 anos, na plenitude da vida dele também. Gostou? Já vamos chegar lá em purgatório, daqui a pouco. Alguma dúvida sobre juízo final? Juízo particular? Nada? Podemos passar para o próximo?
próximo a gente vai falar dos destinos que cada alma, cada pessoa pode ter. Quantos destinos a gente tem mesmo? Quanto? Perdão. Então, legal. Quantos destinos a gente vai ter depois da morte? Força, gente, já foi falado nessa aula. Vai, quem acha que é um destino só? Levanta a mão. Quem acha que são 2 destinos? Quem acham que são 3 destinos? 4, 5, 6, 7, 8. Acho que já acabou, né? Então, acho que a maioria falou que é 3 destinos. Caio, são 3 destinos? Não. Não são 3. Eu já falei nessa aula, gente. Vamos prestar atenção. Pelo amor de Deus, hein? Ó, conta comigo. Céu e inferno. Qual que seria o terceiro? Purgatório, né? A gente já vai ver porque ele não é um destino definitivo. Calma. Pode ir. Só vamos fazer eles falarem mais uma vez. Quantos destinos são? Quem falou 3? Acabamos de falar. Quantos são? 2. Quais são? Qual mesmo? Céu e inferno. Muito bem. Agora pode ir. Então, ó, vamos começar aqui pelo céu. Já vou dar um spoiler aqui, acredito que todos saibam, só que o melhor destino possível. Porque é nele que a gente vai encontrar a felicidade eterna e verdadeira. Então vamos pensar aqui, ó. Tô aqui na aula de Crisma, quinta-feira, morrendo de fome, tenho que ver esse cara ficar falando aqui por 1h30. Finalmente acabou, vou voltar pra minha casa, aí eu chego, tem uma comida quentinha me esperando, arroz, feijão, sei lá, filé mignon, batata frita, refrigerante. Me convidar pra sua casa, viu? Aí eu vou lá, como tudo, repito de novo porque tá muito bom, abro o armário e não tem um, mas 2 sonhos fechados. Sonho fechado. Esqueça tudo, né? É muita felicidade, porém não é nem a verdadeira e nem a eterna. É uma felicidade carnal, que a gente diria, né? Ou seja, a nossa carne está se satisfazendo, né? Ela está feliz, porém não a nossa alma. Porque como o Pedrinho falou, nossa alma não come, nossa alma não bebe e tal. Ou seja, ela não está tão satisfeita com isso. Porém, no céu, a nossa alma vai alcançar a plena felicidade. Porque o céu é a presença real de Deus. O céu é um lugar ou não é um lugar? Vocês sabem? Quem acha que é? Quem acha que não é? Quem não acha nada? E os que não levantaram a mão, nem na opção de não achar nada? A resposta é não, o céu não é lugar. Lógico que a gente tem o céu que a gente vê todo dia, porém não é desse céu que a gente está falando, né? A gente está falando do céu da nossa fé. O céu não é um lugar. O céu é impossível para a nossa compreensão humana entender certinho, tudo detalhado, como isso acontece. Porém a gente tem, assim como o Igor falou, algumas especulações. Vou tentar usar alguns termos aqui para conseguir facilitar, só que é confuso. O céu está mais para um estado da nossa alma. Ou seja, não é um lugar, não tem como a gente encontrar o céu em algum lugar, nem o inferno. Porém, é um estado da nossa alma, é um estado, bem entre aspas. E é nele que a gente vai encontrar o amor profundo de Cristo, a presença real de Deus, ou seja, se viver com Deus por essa eternidade não tem preço. Lá também vai ter a comunhão dos santos e anjos. Os santos são todo mundo que foi para o céu, então ele não precisa ser uma pessoa necessariamente conhecida, como por exemplo, aí, o meio recente Carlo Acutis. Carlo Acutis se tornou santo, acredito que todos tenham visto, só que ele não precisa ser necessariamente conhecido. Se ele morreu, foi para o céu, é santo. Não tem como a gente saber quem está certinho no céu e quem não está. Todos os santos
da nossa igreja, da Igreja Católica, estão no céu. Isso é certeza. Porém, eu não sei se, sei lá, o Zezinho, que morreu semana passada, foi pro céu, se ele foi pro inferno. Ninguém conhecia, ninguém sabia da vida dele, só ele vai saber, só ele e Deus. Voltando a falar da comunhão com os santos e anjos, é a união perfeita entre eles, ou seja, no céu a gente além de ter a presença real de Deus, tô repetindo bastante, eu sei isso que é pra cravar em vocês. Céu é a presença real de Deus, de Cristo. A gente também vai ter essa união, que vai ser uma espécie de família que a gente vai fazer entre os santos e anjos, para a gente conseguir glorificar e adorar mais ainda a Deus. Vocês já tiveram aula da igreja militante, padecente, triunfante, sabe? Agora, vocês lembram? Essa é uma outra pergunta. Tem que saber, pessoal, tem que saber. O Tribo vai ficar triste, ó, ele que deu a aula. Então, no céu, essas três... a igreja triunfante, que é que está no céu, acaba tendo essa comunhão entre ela e entre as outras também. Então, ela também pode interceder por nós, que somos a igreja militante, e pela igreja padecente, que é que está no purgatório. No céu a gente também tem uma espécie de dinamismo. Então, para quem aí acreditava que se eu for pro céu eu vou ficar lá paradão por resto da eternidade, não vai ter o que fazer, não é isso. A gente sempre vai, no céu a gente sempre vai querer buscar mais e mais e mais e mais e mais Deus. E no céu a gente também tem uma espécie de hierarquia. É uma espécie porque hierarquia a gente acaba remetendo muito à política e essas coisas, porém não é política, é só uma hierarquia mesmo. Que o primeiro da hierarquia, né, ou seja, o chefe, seria quem? Deus. Isso aí tá fácil. E o segundo membro da hierarquia, vocês conseguem? Nossa Senhora, boa, Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra. Uma curiosidade muito interessante que ela recebe esse título por quê? Porque ela é a mãe de Jesus, todo mundo aqui acredita que ela é mãe de Deus. Amém? Ou seja, ela nasceu sem pecado mortal. Ela tem algumas diferençazinhas, porém ela ainda é uma criatura. Ou seja, ela é a criatura mais perfeita que já existiu. Só rapidinho aqui. Quando ele fala que Maria está em segundo lugar, ela está na hierarquia pertinho de Deus? Como é que tá? Pode falar. Porque Jesus é muito superior. Jesus é muito superior a Maria. É como se Deus estivesse em primeiro lugar. Em segundo lugar, tá vago. Tá vago porque é igual a Deus, né? Quem como Deus. Terceiro lugar, tá vago também, né? Porque terceiro lugar perto de Deus não existe. Quarto lugar, tá vago, porque comparado a Deus, quem tá em quarto lugar? E assim vai indo. Vai pulando um lugar, vai pulando um lugar, infinitamente até Nossa Senhora. Porque a divisão entre Deus e uma criatura é infinita. Deus é infinitamente maior a todas as criaturas, até mesmo a Nossa Senhora, que é maior de todas as criaturas. Então, quando o Caio estava falando que ela estava em segundo lugar, ele queria dizer que ela estava em segundo lugar, obviamente, mas mesmo assim tinha uma distância muito grande, que nem ele estava falando agora. Ela é criatura, ela não é deusa, então ela não está logo abaixo, ela está bem abaixo de Deus, tá? Mas isso não vai tirar o mérito dela ficar em segundo lugar, porque ela é a maior de todas as criaturas. Mas tem que deixar ela nas criaturas, não pode fazer ela passar da linha pra linha de Deus, tá? Pode continuar falando, desculpa aí. Então, a gente adora Deus e a gente apenas venera Maria. Entre esses dois, eu sei que parece ser parecido, próximo, mas não é. A adoração é infinitamente maior do que veneração. E a curiosidade, né, que eu ia trazer é que ela recebe esse título de Rainha do Céu não porque ela
é igual a Deus, não porque Deus é rei e ela é rainha. Não é bem isso, é porque lá antigamente, nas tribos de Judá, tinha o rei e a mãe dele era a rainha, não a esposa. Porém, essa rainha ainda estava sujeita às ordens do rei, ainda estava subordinada a ele. E é exatamente isso que acontece, por isso que ela recebe esse nome. Em terceiro lugar, muito abaixo, quem vocês acham? Não. Em terceiro lugar está os anjos. E dentro dos anjos também tem uma hierarquia, só que... Vai ter aula de anjos? Não sei, talvez seja muito longo para falar nessa aula aqui, especificamente, mas... Talvez tenha uma outra aula sobre hierarquia dos anjos especificamente, tá? Mas eles também têm. É muito legal. Tipo, o meu assunto preferido da igreja é aprender sobre os anjos. E em quarto lugar, vem os santos, incluindo São José. Então todos os santos que estão lá no céu estão abaixo da hierarquia. Não que eles, sei lá, não significam nada. É famoso, por último, mas não menos importante. Se você está no céu é porque você é top. Sem desprezar ninguém, tá? Exato. Pode passar. Só rapidinho. Lá no céu a gente vai estar vendo Deus face a face. Porque aqui na terra a gente consegue ver Deus. Deus Pai, no caso. Alguém aqui na terra vivo já viu Deus Pai? A gente não consegue ver Deus Pai. Porque a glória dele é tão grande, mas tão grande, que o nosso corpo, a nossa alma mortal, mas nosso corpo, a nossa alma, enquanto estamos aqui na terra, não consegue suportar a grandeza de Deus, a glória de Deus. Mas lá no céu a gente vai finalmente conseguir ver Deus face a face. A gente vai finalmente poder ver o Pai como eu estou vendo o Caio aqui. Ver Ele face a face. E é o que a gente vai chamar de visão beatífica. Esse relacionamento tão íntimo, mas tão íntimo que os santos têm com Deus, de chegar ao ponto de poder ver Ele face a face. Certo? Posso ir? Vou tentar? A gente tem a visão beatífica, só que ela não funciona só pro nosso sentimento da visão. Ela funciona para tudo, ou seja, o ser humano, ao atingir o céu, ele acaba se elevando em um nível que seja possível compreender Deus e conhecer mais e mais e mais e mais e mais. Entenderam? Então não embora a gente fale visão, não é só a visão, e sim o todo. A nossa inteligência, nosso espírito se eleva para que a gente consiga entender e conhecer e se tornar mais íntimo de Deus. Ok? Dúvidas sobre o céu? Então agora vamos passar para o quê? O que vocês acham que a gente vai passar? Não, purgatório. Será? Purgatório, muito bem. Que na verdade deveria estar escrito aqui como céu parte 2. Tipo purgatório. Porque o purgatório não é um lugar definitivo. Que nem o Caio já falou aqui na aula. O purgatório não pode ser considerado um destino final da nossa alma. Por quê? Porque quem está no inferno, as almas que estão lá no inferno... Inferno não, desculpa. As almas que estão no purgatório já estão salvas. Depois de passar pelo purgatório, elas vão com certeza ir para o céu. Elas vão, sem sombra de dúvida, chegar ao paraíso, né? Que foi todo esse slide anterior que a gente já passou. E o que é realmente esse purgatório? É um estado da alma, que não é um lugar físico, né? Mas eu vou usar lugar, mas vocês entendem que não é um lugar físico, tá? Mas é um lugar onde a nossa alma vai ser purificada. Purificada da pena temporal do pecado. Por quê? Toda vez que a gente peca, esse pecado vai ter uma consequência, certo? E essa consequência precisa ser redimida de alguma forma, né? Precisa ser apagada de alguma forma. É que nem o exemplo do menininho jogando bola que falaram na última aula. Foi a última aula, né? Tinha lá um menininho jogando bola. E aí ele tava lá fazendo embaixadinha, clima de Copa do Mundo. E o pai dele falou: ó, filho, vai jogar bola fora de casa. Aqui dentro você vai acabar quebrando alguma coisa, certeza. Eu sei que você é meio desastrado, meio perna de pau. Mas o filho falou: não, pai, deixa comigo, eu sou bonzão.
Aí o pai virou as costas um pouquinho, o filho estava fazendo lá, tudo mais, deu um chute e acabou quebrando um vaso muito chique da bisavó desse pai. Uma herança de família, muito cara, muito valiosa, muito bonita. E aí o filho já começou a se desesperar, ele já começou a chorar, falando: ai, meu pai vai me matar, meu pai vai me matar. E aí ele chegou pro pai com os cacos de vidro e falou: olha, pai, eu acabei te desobedecendo, eu joguei bola dentro de casa, você falou para eu não jogar bola dentro de casa, e eu quebrei o vaso da minha tataravó, aquela herança de família super valiosa. E aí o pai vai perdoar o filho, porque Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele vai perdoar a gente dos nossos pecados, certo? A gente vai estar perdoado, mas o vaso ainda está quebrado. O vaso muito precioso vai estar quebrado. Assim acontece com a nossa alma. Toda vez que a gente peca, mortalmente ou venialmente, esse pecado vai causar um resquício na nossa alma, uma consequência temporal. No caso, a consequência temporal é dos pecados veniais, e a consequência eterna, que no caso é o inferno, são dos pecados mortais. Por isso que se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno, tá? Mas quando você comete um pecado venial, você tem esses resquícios que devem ser apagados temporalmente, dentro de um certo limite de tempo. E as pessoas que não conseguiram purificar essa pena temporal, essas consequências do pecado em vida, vão acabar tendo que purificar elas no purgatório. Por quê? Elas vão ser desculpadas pelo Pai, elas vão estar em estado de graça, em amizade com Deus, mas elas ainda vão estar meio sujas das consequências do pecado. E só entra no céu quem está 100% perfeito. Só entra no céu aquela pessoa que está limpa de todo o pecado, de toda mancha, de toda impureza. E as pessoas que morrem com a consequência do pecado acabam ainda tendo uma pequena sujeira. Então o purgatório vai ser esse lugar onde a alma vai ser lavada de seus pecados. Vai ter como se fosse um fogo que vai queimar as almas dessas pessoas para purificar elas. E não vou mentir para vocês, é muito dolorido. Por quê? Porque você está sendo purificado dos seus pecados, né? Isso dói. Do mesmo jeito que Cristo, para purificar os nossos pecados, teve que sofrer na cruz, para a gente ter que purificar as consequências dos nossos pecados, também vai doer, também vai machucar. Para você curar um ferimento, você não precisa passar o mertiolate, que arde pra caramba, ou que ardia pelo menos, hoje em dia não arde mais, mas meus pais sempre falavam que ardia pra caramba. Tinha que passar o mertiolate e doía, mas essa dor ajudava a melhorar o machucado. É uma dor que valia a pena. Então, no purgatório, as almas que padecem no purgatório sofrem muito. Por isso que não é pra gente mirar a nossa salvação no purgatório. Não é pra gente falar, eu vou ser santo até chegar no purgatório. Porque depois, o purgatório, tudo bem, o purgatório basta. Não, é pra gente ser santo mirando no céu. É pra gente mirar no céu com 100% de certeza. Porque o purgatório dói. Quem aqui quer passar pelo purgatório? Ninguém quer passar pelo purgatório. Ninguém quer sofrer, sendo que a gente pode chegar lá no céu direto. E por isso que a Igreja Católica também vai ensinar a gente a rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Voltando de novo lá para a aula passada, que tem muita relação com essa aula. Tem a Igreja Militante. Quem é a Igreja Militante? Somos nós, que estamos batalhando pela nossa salvação. Quem é a Igreja Triunfante? Os que estão no céu, os que já estão salvos no paraíso. E a Igreja Padecente, quem é? São as pessoas que estão no purgatório. E como é que funciona essa oração entre essas divisões da igreja? As almas do purgatório não conseguem mais rezar por elas mesmas. Que nem Santa Faustina falava, essas almas rezavam com muito fervor. Elas tinham muita fé, rezavam bastante, mas sem resultados para si mesmo. Por quê? Porque lá no purgatório é o seu momento de estar purificado. Você não vai conseguir interceder pelos outros. Lá você só vai conseguir receber intercessão. Apenas nós podemos ajudá-las.
Então apenas a igreja militante e a triunfante vão conseguir rezar pelas almas do purgatório. Por isso que é muito importante a gente rezar por elas, para diminuir ao máximo o sofrimento que elas estão sentindo. Porque quando a gente reza por uma alma do purgatório, a gente pode conseguir tirar ela do purgatório e mandar ela para o céu adiantado. A gente consegue diminuir esse sofrimento que a pessoa iria passar no purgatório, sofrendo pela purificação dos seus pecados, e mandar ela diretamente para o céu. Tanto que, vocês já tiveram aula sobre indulgência? Foi aula passada também, né? Indulgência, ou não falou? O que é a indulgência? A indulgência é esse perdão da pena temporal do pecado. É essa purificação das consequências do pecado que a gente pode conseguir aqui na terra, aqui em vida. E essa indulgência a gente vai precisar cumprir alguns requisitos, tipo, em algumas datas específicas você precisa ir na missa, rezar pelo Papa, fazer penitência. Eu não vou saber direito assim como é que é, mas tem alguns requisitos que você precisa para receber essa indulgência. E quando você receber essa indulgência, se você estiver em estado de graça, todas essas consequências do pecado, todos esses resquícios do pecado vão ser apagados. Só que o melhor de tudo é que se a gente quiser oferecer a nossa indulgência para uma alma do purgatório, a gente consegue. A gente consegue pegar a indulgência que a gente recebeu e oferecer para a salvação de uma alma do purgatório, para adiantar a salvação dessa pessoa, para diminuir o sofrimento que ela está sentindo no purgatório. É muito bonito isso, pensar que a gente consegue adiantar a pessoa a ver Deus. A gente consegue fazer a pessoa ir para o céu. É muito bonito isso. Por isso que a igreja sempre pede para a gente rezar pelas almas do purgatório. E aqui é a definição, né, do que é purgatório: aqueles que morrem em estado de graça, ou seja, eles morrem em amizade com Deus, mas não estão completamente purificados. Do que? Das consequências do pecado, passam por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária, a fim deles estarem limpos o suficientes para entrarem no céu. Tá? E é provisório. O purgatório não vai ser eterno. Você vai, se você for para o purgatório, espero que isso não aconteça, você vai ter uma purificação temporária, vai durar um tempo e depois acabou. Depois você vai estar lá com Deus face a face, vai estar conversando com Deus, com Nossa Senhora e com todos os anjos e santos. Então, o purgatório não é um outro destino da alma, ele é temporário, mas você sofre, amém? Você vai sofrer no purgatório se você for lá, vai sofrer bastante, mas esse sofrimento não vai ser nada comparado a um outro sofrimento que a gente vai falar aqui. Agora vamos falar de inferno. Já de início aqui, ó, não recomendo, tá bom? Evitem, porque é triste. O que acontece? Se o céu é a união com Deus, o inferno é o quê? Separação. Isso aí. Então, a partir do momento que você vai para o inferno, você não consegue mais se unir com Deus. Deus não está presente no inferno. É o único lugar que Deus não está presente. Então, e essa é a maior pena que alguém já pode receber na vida. Na vida não, na vida ou na morte, enfim. Então, você pode pensar em qualquer coisa, sei lá, arrancar todas as suas unhas. É melhor arrancar todas as suas unhas do que estar sem a presença de Deus por essa eternidade. Então, ó, quero pregar isso aqui na cabeça de vocês. A partir do momento que você vem para o inferno, você nunca mais vai conseguir se comunicar com Deus, nunca mais vai conseguir conversar com Deus, porque Ele não está presente lá. Aqui só vai ter sofrimento, só vai ter dor, só vai ter angústia, mágoa, enquanto no céu você está isento de sofrimentos, ou seja, você só vai ter felicidade plena, você só vai ter alegria, todos os sentimentos bons que você consegue pensar vai estar no céu, e os ruins aqui no inferno. Aqui, ó, morrer em pecado mortal. O que é pecado mortal mesmo? Já tiveram essa aula? Já. O que é? Exato. Muito bem. Quando você desrespeita a lei de Deus.
esqueci a palavra. Consciência e liberdade? Isso. Consciência e liberdade. Você acaba estando em pecado mortal, e se você morrer em pecado mortal, aí já era. Porque no dia do seu juízo final, Deus vai te condenar, vai falar, ó, não te conheço, vai embora, vai te mandar pro inferno, nunca mais vai te ver. E no inferno também vai ter dor física. A partir do momento que as pessoas irão ressuscitar, ou seja, na parousia, que o Pedrinho falou, todos irão ressuscitar, inclusive as almas penadas, né? As almas que estão no inferno. E elas irão sofrer dor física. Então, é muito ruim. E o inferno também não está só, tá vendo? Aqui não tem só seres humanos, só almas de seres humanos. Também tem anjos caídos. E o 7 pés, o capeta. Só que os anjos caídos são os anjos que negaram Deus. Assim como, a partir do momento que você entra em pecado mortal, você negou Deus, os anjos também têm esse livre-arbítrio, né? Eles não são obrigados a adorar Deus. Os anjos também possuem liberdade para negar Deus, e a partir do momento que eles negam Deus, eles são expulsos do céu, né? Expulsos do paraíso e jogados diretamente no inferno. E eles passam a se tornar demônios. Só para reforçar aqui, qual que é o maior sofrimento que a gente vai sentir no céu? No céu não, no inferno, pelo amor de Deus. É a ausência de Deus. Muitos santos tiveram visões do inferno, tiveram visões místicas do inferno. E eles viram muitos sofrimentos físicos lá. Vários demônios torturando as pessoas, fazendo com que elas fossem queimadas, com que elas fossem mergulhadas em óleo quente, que elas comessem carvão em chamas. Muitos sofrimentos, muitos sofrimentos. Mas esse é o maior sofrimento que a gente vai sentir no inferno? Não vai. O maior sofrimento que a gente vai sentir no inferno vai ser a dor física? Não vai. Vai ser a dor de saber que você não está com Deus, de você saber, você ter a 100% de certeza que você não vai mais ter salvação. Acabou o seu tempo de se converter. Você vai estar eternamente separado de Deus. Pro resto da eternidade. Então assim, a nossa mente não consegue imaginar a eternidade, porque nós vivemos dentro do tempo. Só que nunca mais, nunca. Se você vir para o inferno, você nunca mais vai estar na presença de Deus. É como se você estivesse sofrendo tanto, mas tanto, que você quisesse morrer para acabar com esse sofrimento. Mas você já vai estar morto, não tem mais fim. E aí esse sofrimento vai continuar e vai continuar eternamente até nada, não tem um fim, não tem um até. Você vai continuar sofrendo porque você mesmo negou a Deus. Quem é que te joga para o inferno? Nós mesmos. É Deus que vai olhar para você e vai falar: eu não fui com a cara desse daí, eu quero que você vá para o inferno mesmo. É isso que acontece? É Deus que vai condenar a gente. Quem é que condena a gente? Nós mesmos. É com a nossa vida que a gente vai se condenar ou vai alcançar a salvação. É com a nossa adesão à salvação de Cristo na cruz. Se a gente não estiver nem aí, se a gente viver como se Cristo não tivesse morrido na cruz, a gente vai estar se condenando. A nossa vida vai ser um processo de condenação. E também é muito triste pensar que o próprio Deus se fez carne, o próprio Deus se entregou por nós numa cruz, para muitas vezes a gente cagar para o sacrifício dele, para muitas vezes a gente só viver como se isso nunca tivesse acontecido. Imagina como Jesus não deve ficar triste todos os dias quando ele vê uma multidão indo para o inferno, mesmo que ele se entregou por nós, ele sofreu por nós, ele sofreu a cruz para que a gente não precisasse sofrer pelo pecado, para que a gente não precisasse mais sofrer na nossa morte. Imagina como ele deve se sentir quando muitas pessoas vão para o inferno depois da morte. Vamos tentar dar um valor a mais para esse sacrifício de Cristo. Vamos tentar perceber que
Jesus pagou todo o preço. A gente não precisa mais ir para o inferno. A gente não precisa mais se perder no inferno, porque Cristo já pagou todo o preço. Vamos fazer valer a pena esse sacrifício de Jesus. Vamos fazer valer a pena a cruz de Cristo. Vamos fazer valer a pena toda a paixão, tudo que Ele sofreu por nós. Vamos fazer valer a pena. Não vamos deixar para sofrer no inferno, porque a gente vai estar jogando o sacrifício de Jesus fora. Mirem no céu. Tentem alcançar o céu. E outra coisa também que muitas pessoas acabam acreditando, que é muito triste, é que Deus sente prazer em mandar as pessoas para o inferno. Deus criou o inferno para o ser humano, que na verdade o ser humano é a criação em imagem e semelhança de Deus. Ele não criou o inferno para os seres humanos. Porém, Ele não é o Deus da infinita misericórdia, mas Ele também é o Deus da infinita justiça. Então seria muito injusto você mandar alguém que roubou, que matou, que fez coisas terríveis durante a vida e mandar, sei lá, santos para o mesmo destino. Então, por isso que acaba tendo essa diferença. E para finalizar a aula, depois de ter visto esses destinos, né, ou a recompensa eterna, que é o céu, ou o castigo eterno, que é o inferno, a gente vai falar sobre os novos céus e a nova terra, que vai ser depois da vinda de Cristo, depois da segunda vinda de Cristo. Qual que é o nome da segunda vinda de Cristo? Parousia. Depois da parousia, depois que os mortos ressuscitarem, depois que o bem prevalecer sobre o mal de uma vez por todas, Deus vai realizar definitivamente o seu plano de criação. Deus vai finalmente redimir todo o universo visível, todo o universo sensível. E Ele vai transformar esse universo, vai transformar em novos céus e novas terras. Que nem São João vai falar aqui no Apocalipse. Ele viu essa Jerusalém celeste. Essa Jerusalém celeste são os novos céus e as novas terras que Deus quer estabelecer para os salvos. E lá que Deus vai habitar entre os homens. Lá que a gente vai ter uma relação com Deus como que a gente nunca teve antes. E a gente vai estar lá de corpo e alma, com o nosso corpo glorioso, com o nosso corpo glorificado e a nossa alma já salva de todo o pecado. A gente vai estar lá, corpo e alma. E assim como Deus pensou no homem, corpo e alma, desde o começo de toda a história, a gente vai fechar essa história, toda essa história de salvação. Tudo isso que Deus criou vai ter que voltar a ser corpo e alma, agindo juntos, agindo salvos, né? Os dois salvos, os dois glorificados. E aqui, só para finalizar, vou ler aqui a passagem do Apocalipse. Vi um novo céu e uma nova terra, que é o que a gente estava falando agora. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Lá, depois da parousia, depois do juízo final, a esposa vai se unir ao esposo. A igreja vai se unir a Cristo novamente. E, que nem a gente já falou na aula de igreja, lá no fim dos tempos é que ela vai ser consumada na glória celeste. Essa Jerusalém nova, a esposa que está sendo preparada para o seu marido. Nisso ouvi uma voz forte do trono que dizia: eis a tenda de Deus com os homens, Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e Ele, Deus com eles, será o seu Deus. Assim nós permaneceremos com Deus pelo resto da eternidade, 100% felizes, inteiramente felizes na glória de Deus, assim como Ele já tinha pensado desde o começo da eternidade. Alguma dúvida? Papas, bispos, diáconos, padres podem ir para o inferno? Sim, eles podem ir para o inferno. Por quê? Porque eles não recebem uma garantia que eles vão para o céu. Eles recebem uma função para servir o povo de Deus,
que no caso é celebrar os sacramentos. É uma graça muito grande que eles recebem. Ei, não é pra guardar as coisas não, ainda tá tendo um encontro, pessoal. Tenha respeito por eles que estão aqui na frente. Eles ainda podem ir para o céu, porque Deus mesmo disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. Para eles foram dado uma graça muito grande, mas isso também vai ser cobrado no juízo deles, no juízo particular deles. Então pode ser que padres vão pro inferno. Imagina como deve ser você ter a graça de celebrar os sacramentos, de poder instituir o corpo de Cristo, de poder celebrar cada missa o sacrifício de Deus e acabar indo para o inferno. É muito triste, mas acontece. Muitos padres que não vivem como Deus quer acabam se afastando de Deus, acabam indo para o inferno. Então é possível sim padres, bispos irem para o inferno. Mais dúvidas? Quando acontecer a parousia, as pessoas que estão no purgatório que ainda não foram purificadas vão subir? Sim, a parousia vai ser o último momento do purgatório. Então todo mundo que ainda não saiu do purgatório, até o fim dos tempos, pelo menos vai sair.